O Flamengo homenageou Arrascaeta e Bruno Henrique pelo título da Supercopa do Brasil, pelo título da Supercopa Rei. Eles foram agraciados com uma camisa especial por estarem entre os maiores campeões da história do Flamengo. E assim, o Flamengo deu e publicou e fez a homenagem e a gente acompanhou nas últimas horas, e uma informação que foi muito replicada pela imprensa, inclusive nós aqui no Bate Pronto, a gente chegou a dar a informação, Bruno Henrique e Arrascaeta superaram aí Zico e outros nomes da história do Flamengo, né? Nomes históricos da história do Clube de Regatas do Flamengo. Agora eles estão com 14 títulos e atrás tem ali jogadores com 13, 12, enfim. Mas o Mauro publicou um levantamento no blog dele, e a gente pode até exibir aqui na tela, né? Porque se a gente contabilizar, né? Se a gente puxar a história, e nesse levantamento o Mauro trouxe as conquistas do Zico e do Júnior no Flamengo, sem contar outros nomes da geração de 80 até 2020, a gente chega à conclusão que a dupla Bruno Henrique e Arrascaeta não é a dos jogadores na primeira colocação de mais títulos na história do Flamengo, porque o Zico ganhou 23 títulos. O Júnior faturou 22 títulos. E a gente tem a arte até para ilustrar essa história toda e essa confusão que foi feita aí nas últimas horas. Os títulos de Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo, que foram homenageados como jogadores que teriam ultrapassado, por exemplo, os números do Zico e os números do Júnior. Mas não é o caso, porque o Zico conquistou 23 títulos. E aí na tela, todos os títulos conquistados pelo Zico com a camisa do Flamengo. Torneio do Povo de 72, Taça Guanabara, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 88. A Taça Rio de Janeiro em 86. O Campeonato Estadual, 72, 74, 78. Em 79, 81 e 1986. O Campeonato Brasileiro, 3 vezes, Campeonato Brasileiro do Clube dos 13 em 87, a Copa Libertadores da América em 81 e o Mundial de Clubes 81. Os 23 títulos do Zico pelo Flamengo. Os títulos do Júnior, que faturou 22 títulos pelo Flamengo, muitos deles ao lado do Zico, né? Tem a Taça dos Campeões Brasileiros em 92, a Copa Estado do Rio de Janeiro em 91, a Copa do Brasil em 90, Mundial de Clubes em 81, Copa Libertadores da América em 81. Já a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique, a gente vai exibir aqui na tela o levantamento correto, eles faturaram 18 títulos com a camisa do Mengão. A Taça Guanabara 2021-24, a Taça Rio de Janeiro em 2019, o Estadual 2019, 20, 21 e 24, a Copa do Brasil 22 e 2024, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, 3 vezes a Supercopa do Brasil, 2 vezes a Copa Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana. Tá aí, com arte tudo na tela para você que nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan News, canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, a gente está trazendo aqui porque na contagem que o Mauro trouxe do Arrascaeta e do Bruno Henrique também são contabilizados aí, né, as taças Guanabara e Taça Rio de Janeiro, o que totaliza esses 5 títulos a mais do que aqueles que foram divulgados anteriormente. E na contagem que o Mauro trouxe do Zico e do Júnior, são contabilizadas as taças Torneio do Povo, Taça Guanabara, Taça Rio de Janeiro e Copa Estado do Rio de Janeiro. Então os jogadores receberam essa homenagem, muita gente divulgou essa informação do Arrascaeta e do Bruno Henrique com 14 títulos, o Júnior e o Zico com 13, mas na verdade Zico conquistou 23 títulos, o Júnior 22 e a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique 18 títulos. Mauro César tá aí, a gente até acompanhou esse levantamento que você fez no seu blog, a informação que foi passada e que se transmitiu aí nas últimas horas, uma informação que o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles teriam ultrapassado os números do Zico e do Júnior, e não foi por aí, não é bem por aí, não é, Mauro César? Acho que ficou até bem explicado e a gente passou todos os títulos aqui do Zico, do Júnior e também da dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Na verdade, eu só abri o espaço lá no meu blog, lá no UOL, para o Roberto Assaf. O Roberto Assaf, para quem não conhece, é um jornalista e pesquisador que ele tem 20 livros. 20 livros sobre futebol, muito sobre Flamengo, futebol carioca, seleção brasileira, com muitos levantamentos. Ele fez, por exemplo, o almanaque do Flamengo, como o Celso Zeltes fez o almanaque do Corinthians, né, que tem todas as fichas dos jogos.
né? Depois isso passou a ser um material que fica online. Ele fez o Almanaque do Flamengo, com todas as fichas de todos os jogos, de todos os cotejos do Flamengo ao longo da história. Então ele é um dos maiores pesquisadores da história do futebol brasileiro, não só do clube, e ele mandou esse texto que eu publiquei no meu blog. O que acontece? É importante explicar porque as pessoas, hoje em dia, especialmente muito jovens, têm dificuldade para entender. Vamos tentar explicar aqui. O futebol, ele passa por transformações ao longo do tempo. No mundo inteiro é assim. Se você pegar, por exemplo, 1977, 80 e pouco, chegasse lá em Londres ou em Manchester e falasse, pô, vai ter a final da Copa da Inglaterra. Era um evento da maior importância para os ingleses. Hoje não é tanto. Porque mudou, porque a Premier League, o campeonato inglês virou Premier League, ele atingiu um patamar altíssimo, é uma competição vista mundialmente, né, globalmente. A Liga dos Campeões, que era a Copa dos Campeões, passou a dar várias vagas. A Inglaterra pode ter 7 vagas esse ano agora, para a próxima temporada. Pode ter 7 até. Então você tem 4, 5 representantes de cada país na Liga dos Campeões. Os objetivos foram mudando, mais ou menos como aqui no Brasil. Se você pegar a Libertadores dos anos 60, o Santos deixava jogar a Libertadores para fazer excursão. Era mais interessante para ele. Os públicos não eram significativos até os anos 80, 90. Enfim, as coisas mudaram. Então, quando o Zico e o Júnior jogaram, não tinha Supercopa, não tinha a Copa do Brasil, não tinha a Recopa Sul-Americana, não tinha competições outros estados, como Copa do Nordeste. A Libertadores dava vaga só tinha vaga para o campeão e para o vice. No início era só o campeão, depois campeão e vice. Então, Recopa, nada disso existia. Mas você tinha o campeonato estadual, não só no Rio, mas aqui em São Paulo, do Brasil inteiro, ocupando até mais da metade do ano. O campeonato tinha 3 turnos e mais um quadrangular final. O campeonato do Rio de Janeiro, por exemplo, geralmente tinha 3 turnos, todos contra todos, e mais um triangular final. Então jogava-se 6 meses, 7 meses o estadual. E os títulos eram importantes. A Taça Guanabara, que é ignorada, isso foi um levantamento equivocado do jornal o Globo, que provocou essa conclusão errada. Eles simplesmente eliminaram as Taças Guanabara. Eu sei que hoje o pessoal aqui em São Paulo, as pessoas não entendem, a Taça Guanabara é importante. A Taça Guanabara surgiu em 65, em 60, é inaugurado Brasília. O Rio de Janeiro deixa de ser capital. Então, a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, vira Estado da Guanabara, um estado dentro do outro, né? Então, você tinha a Taça Guanabara, criada em 65, e tinha o Campeonato Carioca. Por que 2 competições dentro do estado? Sim, porque não tinha Copa do Brasil, não tinha nem Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil, que era um torneio curtinho, depois apareceu o Robertão, tinha o Rio e São Paulo na época, então o Rio e São Paulo não vale mais. Era super comemorado, o torneio do povo que apareceu ali era o torneio das maiores torcidas, jogava Inter, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo e Corinthians. E o Flamengo ganhou nesse ano. Foi disputado em outras edições. Isso tinha. Gente, os jornais faziam pôster do campeão, vendia pôster na banca, Placar fazia pôster do campeão. Você chegava no salão para cortar o barbeiro, estava lá o pôster lá do Flamengo campeão. Você chegava na padaria, o vascaíno, dono da padaria, botava lá o Vasco campeão da Taça Guanabara. O Zico perde um pênalti na final da Taça Guanabara em 76, foi um negócio de uma repercussão absurda. Então a Taça Guanabara, ela foi muito importante. E um detalhe curioso, há 2 anos, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, derrotou o Flamengo e ganhou a Taça Guanabara. Como é que aquilo foi tratado, você se lembra? Primeiro o título de Fernando Diniz. Foi tratado assim, inclusive aqui no programa. Primeira taça que o Diniz ganhou, depois ele ganha o Carioca, de 4-1, e ganha a Libertadores na sequência. Então, o jornal ele extirpou um pedaço da história. E aí o Assaf, ele cita jogos de Taça Guanabara com um público de 140 mil pessoas, 130 mil pessoas. Eu até publiquei, se o pessoal puder até usar aí um vídeo do canal 100, acho até que pode o canal 100, né, porque já tem tanto tempo, de 72, Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, 140 mil pessoas mais ou menos no Maracanã. E assim, vai dizer que aquilo não valeu nada? Era o assunto, a cidade parava. E quando eu falo do Flamengo, do Fluminense, a gente viu aí a popularidade do Flamengo no norte do país, pessoas de barco indo para ver o jogo da Supercopa. Muita gente no radinho de pilha escutava pelo Brasil inteiro. Então, isso é a história do futebol. Esses títulos eram sim importantes. Então, não é verdade que eles são os maiores campeões. Talvez até superem, né? Podem ganhar mais taças, tem tanta taça hoje em dia. Mas não é verdade. E não estou aqui tentando diminuir, nem o Assaf, a importância de Bruno, Henrique e de Arrascaeta. Muito pelo contrário, apenas colocando as coisas como elas são. É uma distorção da história, isso não é fato, não é verdade. E ninguém aqui está tentando transformar a Taça Guanabara em algo maior. Como fizeram nos fax lá que transformaram o Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não é isso.
Taça Guanabara é a Taça Guanabara, mas ela tinha relevância, a Taça Rio tinha relevância, ela não era torneio de consolação como virou agora, ela valia. Mas era um torneio dentro do outro. E também a outra desinformação, ela surge como um torneio independente, depois ela passa a ser o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas já tinha uma história, uma tradição. Inclusive o Botafogo ficou 21 anos sem ser campeão, e a glória, o último argumento dos alvinegros durante muitos anos era falar o seguinte: tudo bem, o Botafogo não é campeão há tantos anos, mas nós ganhamos o bicampeonato, porque foram campeões da Taça Guanabara e do Carioca em 67 e 68. Então era importante sim. Então você não pode pegar a história e contar a sua maneira. Isso não existe. É como alguém chegar amanhã e falar assim: bem, agora a Copa da Inglaterra não interessa tanto. Não, a Copa da Inglaterra tem a sua história, mas agora a Champions League, a Premier League, elas ofuscaram, né? Como acontece em vários países. Se você procurar no YouTube um vídeo da uma final antiga da Copa da Inglaterra, é um acontecimento absurdo. Hoje é menos. Ainda tem relevância, os caras querem ganhar, mas não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo peso. Eu estava falando do Corinthians. Você pegar uma geração de corintianos que viveram o jejum, o título de 77, porra, ele é mais importante do que qualquer campeonato brasileiro. Talvez mais do que o Mundial. Muitos consideram o maior título da história do Corinthians até hoje. Bruno, em 77, quando eu vi aquela final, eu tinha 12 anos. Era uma época muito diferente. Não tinha internet, o telefonema para São Paulo era caro, né? Daqui para o Rio. Tudo era muito diferente. Então as informações que chegavam para a gente sobre São Paulo e vice-versa eram muito poucas. Você comprava um jornal, tinha uma nota sobre um futebol paulista, tudo. E aqui também, uma nota de futebol carioca. Eu comprava, às vezes, Gazeta Esportiva na banca, quando eu passava na banca do centro da cidade que vendia, para saber mais do futebol de São Paulo. Eu ouvia as rádios aqui de São Paulo, ouvia a Jovem Pan, muitas vezes o Osmar Santos, no rádio de ondas curtas que o meu avô me deu. Tinha uma vitrolinha que tinha um rádio de ondas. Eu ficava ouvindo para poder... Eu tinha um interesse muito acima da média com relação ao futebol, porque né, a gente gosta disso demais, né? Para poder entender, sabe, ouvir um jogo. Até um Palmeiras e Corinthians domingo, não tinha um jogo do Flamengo, eu queria ouvir, pô. E ficava no rádio ali. Então, esse título de 77, eu nunca esqueço disso. Na escola, no colégio, no dia seguinte, é o que mais se falava. E foram 3 jogos, 1-0 gol do Palinha, aí tem a final. A final, o jogo do título era para ser o segundo para os corintianos. É recorde de público do Morumbi com 150 mil pessoas. Imagina, 150 mil no Morumbi teve. Se você procurar vídeo desse jogo no YouTube, a festa da torcida, é um negócio absurdo. É tanta bandeira, é tanto rojão, morteiro, é um negócio de maluco. A cidade para, São Paulo, o Brasil inteiro falava nisso, numa época sem essa integração que a internet permite. TV a cabo e essa coisa toda. Não tinha YouTube, nada disso, era outro mundo. E eu me lembro que no colégio, no dia seguinte, a cada um desses jogos era um assunto. Mais do que os jogos lá do Rio de Janeiro. Porque todo mundo parava para ver. O Corinthians vence a primeira, perde de virada a segunda para a Ponte, 2-1. E ganha com o gol do Basílio. E isso era comentário direto. Será que eles vão quebrar o jejum? Muita gente até, assim, não é pena, mas assim, pô, se solidarizava, né? Porque não tinha essa rivalidade que hoje a internet aproxima os torcedores de outros estados, né? E o pessoal falava, não, tomara que ganhe, pô, os caras merecem e tal. Pô, mas a Ponte Preta, um time menor, ia ser legal ser campeão. A gente ficava discutindo isso no colégio, mais do que Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, América, que na época tinha relevância, Bangu, que tinha Castor de Andrade dado momento, tinha time bom, nessa época não era nem o Castor, não estava nem tão envolvido, mas enfim. Então, isso não se modifica, gente. Daqui a alguns anos vai chegar algum gênio, vai fazer um levantamento, não. O Campeonato Paulista não interessa mais. Aí você pega o título de 77 risca. Que porcaria é essa, cara? Isso não existe. Então, esses números é importante entender. E é legal também as pessoas se esforçarem para entender a história, como ela é. Repito, ninguém está tentando transformar a Taça Guanabara no modo Borogodó, não é isso. Mas a Taça Guanabara teve a sua relevância. E a SAF ele enumera várias finais de Taça Guanabara e outros jogos de Taça Guanabara com públicos extraordinários, de mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Aquilo não valia? Pô, como não valia? Como eu falei, o Zico perde um pênalti numa final contra o Vasco, uma disputa de pênaltis. Foi assim, uma das maiores decepções para a minha geração de rubro-negros, uma das maiores daquela época, 76, e para muita gente. Tinha uma importância absurda, que as pessoas não têm noção. Então, eu acho que o jornal o Globo cometeu um erro, deveria até corrigi-lo enquanto é tempo, né? E aí todo mundo embarcou. Aí o Flamengo acabou fazendo uma homenagem, mas o Flamengo também pode corrigir isso. Eu não acho nem que a culpa é do Flamengo, não. Acho que a culpa maior foi do jornal. Que todo mundo embarcou. Na transmissão da televisão falaram isso, ficou... Eu mesmo fiquei meio assim perdido, não me preocupei muito. Aí o Asaf mandou ontem por e-mail, eu falei, porra, é verdade. É que eu fui olhar com atenção, pô, eles engoliram aqui os títulos da Taça Guanabara. Eu falei, pô, tá todo mundo comendo bola. Eu falei, Asaf, vou publicar aqui o seu texto em todo o meu blog, publiquei e tá lá, quem quiser dar uma lida lá, tem mais detalhes, ele enumera públicos. E esse vídeo que a gente viu ali é só um pequeno exemplo
de como ela era valiosa a Taça Guanabara. Como aqui também acontecia aqui em São Paulo, em Minas, grandes jogos, finais, e era título, era título. E é engraçado, porque o jornal O Globo publicou isso, ele fazia pôster de campeão da Taça Guanabara, sabe? Na segunda-feira, ele fazia, e chamava na capa, né, o Globo? Pôster do campeão, porque isso vendia, né? O cara comprava porque vinha lá dentro o pôster do campeão. E geralmente o pôster tinha um patrocínio ainda, era bom pro jornal, né? Porque tinha um patrocínio do campeão ali do pôster. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Corrija isso aí enquanto é tempo. Ó, break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É muito difícil fazer essa comparação realmente, porque o torcedor que não acompanhou essa época e olha pra trás e fala assim, pô, mas como assim, tem, sei lá, 10 campeonatos paulistas aí na conta desse jogador aqui, então o cara não ganhou nada, porque o campeonato paulista não vale nada. Mas naquela época valia muita coisa. Teve alguns títulos. De 77 eu não vi do Corinthians, eu nasci em 85. Um paulista que eu vi que foi muito grande, eu tinha 8 anos, mas eu vi que foi muito grande. Palmeiras 93. Sim, sim. Que era a fila do Palmeiras. Dos 16 anos, o dia da paixão palmeirense, 4-0. Muito grande, nossa. Eu estive no Rio semana passada, que eu fui gravar um comercial com o Zico, né? Eu e o Galinho aí ficamos lá das 9 da manhã às 6 da tarde gravando um comercial. Saímos pra almoçar. O filho do Zico falou, Vampi, se eu botar os Terreiros Herrera, os Ramon de Carranza, os torneios que a gente foi pro Japão... colocou isso nem entrou... Não, Zico conversando comigo, falou, eu com o Flamengo nunca saí do país e perdi um torneio. Nunca perdi um torneio. Se eu botar os que tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, no Japão jogar... Joguei contra... Ele falou, joguei contra o Bayer Leverkusen, contra... Tudo no Japão, os torneios. Se eu botar esses títulos aí... Porque se você bota uma Supercopa, que é um jogo só... Eu ia pegar o time europeu, pegava os times europeus, a gente ia fazer excursão e ganhava. Então, olha quantos títulos tem aí pra trás. Porque se você bota um jogo só, que foi a Supercopa, o Flamengo saía pra representar o Brasil, ele ia pro... Tereza Herrera tinha semifinal e final. Era 2, 3 jogos pra ganhar um título. O Zico falando pra mim. Eu vi São Paulo, o Tele, eu, São Paulino, criança, eu vi ganhar do Real Madrid esses torneios aí. Deu do Barcelona. Tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, ia pro Japão. O Asaf não contou os torneios, contou os títulos oficiais aqui do Brasil. Se você perguntar o Asaf vai te falar quantos torneios tem. Tem tudo lá. Tem tudo. Ele nem colocou isso aí, ele colocou os campeonatos disputados do Brasil e fora, né, que são campeonatos oficiais, né? Que são torneios ali que eles faziam, que eram, os times brasileiros não podem mais viajar para essas coisas, que não tem mais espaço no calendário. Na época era possível.